Olá para você que se liga no Radio Waves, estamos de volta com mais um episódio aqui do nosso canal. Vamos falar hoje um pouco sobre música e música nas rádios, que é o nosso grande assunto sempre presente aqui no Radio Waves. Esses tempos atrás, conversando com alguns colegas do tempo da ativa, na rádio, na FM, o pessoal estava discutindo sobre a questão da programação musical das rádios. Hoje tem muitas emissoras de rádio que utilizam programação automática, feita através de um software de computador. Então, como isso funciona? Né? O programador da rádio, a pessoa responsável por essa área dentro da emissora, faz no sistema um cadastro das músicas que são, obviamente, compatíveis com a proposta de programação da emissora. E esse cadastro é feito através de um sistema próprio para rádios, né? E a pessoa atribui ali informações ligadas à música. Não são todos os sistemas que funcionam dessa mesma maneira, mas muitos deles permitem que você coloque uma espécie de nota para a música quando ela é um lançamento. À medida que o tempo vai passando, essa nota vai diminuindo um pouquinho para ela não ser tão recorrente na programação e aí foca mais nos sucessos. Enfim, existem várias formas de programação dos sistemas. Uma desvantagem em relação a esse tipo de coisa, a esse tipo de programação, na minha opinião, é que transforma a rádio quase num streaming de música, onde falta aquela presença humana, aquele calor humano na definição das músicas. Vou tentar explicar um pouco melhor esse ponto de vista. No tempo que a gente estava na ativa em FM, em várias rádios que eu trabalhei, a programação era a gente que fazia. O DJ que estava ali ao vivo no ar ia fazendo a programação dele na hora, né, tocando o que bem entendia naquele momento. Claro que o DJ tinha a consciência do estilo da emissora, de qual era o estilo de música, enfim, e seguia mais ou menos dentro desses parâmetros, mas tinha a liberdade de escolher as músicas que ia tocar na sua programação. E como isso acontecia? Como a gente definia que música tocar? Normalmente a gente fazia quase como um streaming de música faz quando você dentro dele cria aquela opçãozinha de criar uma rádio, por exemplo, a partir de uma música. O que isso faz? Isso cria uma sequência aleatória de músicas baseadas naquela música que foi o ponto de partida, baseado no estilo, na época, no tipo de banda, o intérprete, o cantor, enfim, e local, uma série de parâmetros ligados àquela primeira música que vão definindo as próximas, né? Essa é a forma eletrônica de fazer, é a forma que a inteligência artificial, que o algoritmo, né, do streaming de música utiliza para fazer essa programação. No nosso caso, como a gente não é um algoritmo, né, o que a gente fazia? Normalmente dava um start também dessa mesma forma, a partir de uma música, né? Antes de ir pro ar, você ia na discoteca da emissora, pegava alguns discos, alguns vinis ou alguns CDs, né, e ia pro ar com alguma coisa, com algum material inicial. E a coisa ia acontecendo, uma música ia puxando a outra. Como isso funcionava? Você botava no ar, por exemplo, uma primeira música, essa música te lembrava de outra, que lembrava de outra, e isso ia acontecendo dessa maneira, a programação ia fluindo, né? De repente você tocou aí uma sequência de 4, 5, 6 músicas mais rapidinhas, aí você tocava uma balada, alguma coisa mais light para dar aquela quebrada, ou colocava um rock, depois de tocar uma sequência de eletrônicas, por exemplo, né? Você fazia essa mesclagem e ia fazendo, né, como quem vai seguindo uma estrada, né? Um passo de cada vez, e ao longo do caminho você poderia ir mudando a direção desse caminho. Era mais ou menos isso que acontecia. Qual é a diferença disso para um algoritmo? A diferença é que no rádio você está ali presente no ar, ao vivo, interagindo com os ouvintes quase sempre, né? E isso faz com que haja calor humano nessa seleção. E algo que o algoritmo talvez não consiga fazer com tanta propriedade. E também, claro, não são todas as pessoas que têm essa habilidade, né, de escolher uma sequência musical coerente e interligada com o que você está fazendo, né? Então, por exemplo, você toca uma música, já lembra de outra que depois daquela ficaria muito legal, e faz essa sequência e vai dando sequência à programação dessa forma, né? Isso é
na verdade, assim, um trabalho realmente de DJ, de disc jockey numa emissora de rádio. Fazer exatamente isso e ter o tino para isso, né? Porque para falar, para comunicar, muita gente tem essa habilidade, mas em contrapartida, essa outra habilidade, né, de definir essa sequência musical, de criar esse clima, essa vibe, essa coisa toda, ligado a uma programação musical, é um pouco mais difícil, envolve uma percepção a mais, um talento a mais para algo que muita gente às vezes não tem. É por isso que tantas emissoras definem a programação. Ou existe uma equipe de programação nas grandes rádios, né? Ou existem softwares que fazem isso, e a coisa também acontece de uma certa maneira interessante, funciona, resolve, né? Cumpre o papel de ter uma programação coerente ligada ao conceito da emissora. Mas na minha percepção, quando tem essa possibilidade do próprio disc jockey definindo, eu acho que o resultado ficava mais interessante, ficava mais personalizado, né? E o que acontecia quando a gente trabalhava em rádio nesse sistema, nesse estilo, é que haviam diferenças perceptíveis aos ouvintes em relação ao disc jockey que estava no ar. Então já sabia, né? Aquele disc jockey faz uma programação mais assim, aquele faz mais assado, né? Como se diz. Mas havia esse conhecimento, essa transparência, né? Então o pessoal já, eu gosto de ouvir o programa do fulano porque a sequência musical dele também é muito legal, além da comunicação. As coisas ficavam mais harmônicas entre comunicação e sequência musical que o DJ estava fazendo ali na hora. Acho que isso é algo interessante, talvez não para todas as emissoras, mas para algumas trabalhar dessa forma possa ser legal na questão de gerar um diferencial de programação com mais calor humano, com mais interatividade e também toda aquela liberdade, né? Um ouvinte pede uma música, sugere alguma coisa, tá dentro da vibe que você está gerando naquele momento, você pode atender e isso pode redirecionar a tua programação. Então fica bem interessante até desse aspecto, a partir deste aspecto de interação com os ouvintes, você não acha? E falando sobre essa coisa toda de sequência de música, de tino para fazer aquela sequência certinha, para fazer aquela sequência que empolga o ouvinte, que tem coerência em relação ao que está sendo feito, né? Aquela coisa de combinar uma música com a anterior que estava tocando, acaba tendo sempre uma conexão entre uma e outra, né? Essa é mais ou menos essa ideia, esse conceito que eu estou defendendo quando tem a situação do próprio disc jockey escolher o que vai tocar quando ele está no ar numa emissora de rádio. Independente do estilo que a rádio tenha, isso pode ser bem interessante se o disc jockey tiver justamente essa habilidade para fazer. Mas uma outra coisa que eu queria comentar, e que tem muito a ver com isso, com sequenciamento musical, é a questão dos streams de música. Há bem pouco tempo atrás, alguns episódios atrás, a gente fez uma experiência com streamings de músicas mais conhecidos. Selecionamos alguns, não todos, né, mas alguns, e testamos por um mês cada um dos streamings de música e fizemos após esse teste, né, um episódio aqui no nosso canal falando sobre aquele streaming e fazendo uma espécie de avaliação, claro, dentro do nosso ponto de vista, dentro da nossa perspectiva, né? Avaliamos o Deezer, o Tidal, o Spotify e o Apple Music. Esses 4 aí entraram nessa sequência. E depois nós fizemos um episódio de fechamento, onde fizemos uma avaliação geral, fazendo comparativos entre eles e citando os pontos fortes e fracos de cada um desses streams. Depois que essa série de episódios foi ao ar, eu segui fazendo novos testes. Eu não tenho muita paciência de ficar sempre no mesmo e fui refazendo esses testes. Resolvi, na verdade, repassar os testes que eu já havia feito. E isso me permitiu observar coisas que na primeira rodada de testes não ficaram assim tão evidentes para mim. Na verdade, essa segunda rodada de testes que eu fiz não tinha o propósito de regravar episódio ou fazer mais algum trabalho em relação a eles, até porque eu estou me preparando para fazer uma sequência com os outros streams de música mais conhecidos que ficaram de fora daquela primeira rodada, né? Mas eu resolvi repassar aqueles e acabei testando mais o Deezer novamente,
O Spotify, eu estava assim um pouco descontente com o Spotify, que foi o stream de música que até hoje eu mais usei, né? Mas eu estava um pouco descontente com ele na questão justamente dessa criação de rádios, de sequências aleatórias. Eu achei que não estava me agradando muito isso aí, então resolvi testar de novo o Deezer, testar de novo o Apple Music. E uma coisa que eu acabei percebendo, especialmente no Apple Music, é uma sensibilidade do algoritmo muito interessante nessa questão, justamente de sugestão de músicas. Quase todos os streams de música permitem você utilizar uma música como ponto de partida, né? Então você escolhe lá uma música no estilo que você gosta, enfim, e cria uma rádio a partir daquela música, uma sequência a partir daquela música. O nome disso muda um pouquinho de um streaming para o outro, mas o efeito é o mesmo. Então ele toca aquela música e gera uma sequência aleatória com base naquela música. Fazendo isso em todos os streams de música, eu comecei a perceber o quanto o Apple Music consegue ser assertivo. A princípio eu pensei em umas sequências que me agradaram muito, né? Que poderia ser consequência do acaso, né? Poderia ser uma coincidência, já que é algo que é gerado de forma aleatória. Mas não é tão aleatória assim, porque o streaming de música se baseia numa série de informações sobre você. Quando você faz a sua assinatura do streaming de música, você cadastra as suas preferências musicais, você acaba passando referências para o streaming e alguns conseguem utilizar com mais habilidade, ou não, outros menos, né? Essas informações dos teus hábitos como ouvinte do streaming de música. Mesmo quando você cria playlists, quando você dá like numa música, né? Teoricamente, o streaming está utilizando essas informações para ser cada vez mais assertivos nas sugestões que ele vai dar a você. E por várias vezes eu continuei fazendo testes com essas rádios que você pode criar dentro do Apple Music e comecei a perceber realmente que ele tinha uma assertividade maior, pelo menos para mim, dentro do meu gosto musical, que os demais streamings que eu tinha utilizado anteriormente. Eu estou agora numa fase em que estou utilizando o Apple Music já por 2 meses seguidos e continuo ainda tendo essa percepção de uma assertividade muito grande em relação a essa sequência. E essa assertividade também eu comecei a perceber de uma maneira muito interessante no uso das minhas playlists. Por exemplo, eu tenho uma playlist que tem 500 músicas aproximadamente. E dentro dessas 500 músicas tem vários estilos, tem baladas, é um mix, né? Tem baladas, tem música eletrônica um pouco mais rápida, músicas eletrônicas mais lentas, tem algumas músicas de jazz mais modernas, mais eletrônicas, né? Um electro jazz, uma coisa nessa área, e tem também alguma coisa de rock, baladas, né? Do mundo do rock, músicas novas, músicas antigas, é realmente quase uma miscelânea de coisas que eu gosto de ouvir com certa frequência. E quando eu estou ouvindo essa playlist, por exemplo, que tem assim vários estilos misturados dentro dela, e começo a dar o next, quando começa a tocar uma sequência, por exemplo, tocou uma música rock, daí eu dei um next, ela tocou uma outra música de rock, eu dei o next a terceira vez, ele muda para uma vibe mais eletrônica, por exemplo. E se eu não dou mais o next, não passo adiante mais a eletrônica que está ali, ele continua tocando outras músicas parecidas com aquela que fazem parte, claro, da minha playlist. Ou seja, o software mais ou menos entendeu que não estou num dia legal para ouvir o rock e está caindo melhor naquele momento as eletrônicas. Isso eu consegui perceber também porque nessa playlist de 500 e tantas músicas tem mais ou menos 10 músicas country. Eu curto música country, mas normalmente eu não misturo muito elas, e não curto muitas, curto algumas, né? Mas não costumo muito misturar esses estilos. Mas nessa playlist de 500 músicas tem lá umas 10 músicas country. Alguma coisa de Willie Nelson e coisas similares.
Até Neil Young, por exemplo, que gravou algumas coisas que são classificadas como country music, né? E o Bob Dylan também, que também tem coisas que se enquadram nesse estilo musical, estão aí nessas 10 músicas country que fazem parte dessa playlist. E o que aconteceu? Isso aconteceu uma vez e eu repeti a experiência para ver se isso realmente continuava acontecendo. 10 em 500. 10 músicas no meio de 500. Eu estava numa dessa de ir dando next, porque não estava gostando, nada estava servindo naquele momento, e de repente tocou uma country e eu deixei tocar. E ele tocou mais uma country. Pode ser coincidência, mas ele tocou mais uma depois. E a quarta música foi country também. E depois ele tocou umas outras músicas que eu tenho ali, também uns rock meio balada, mas que tem uma pegada um pouco country, um pouco blues. Sabe, ele gerou uma sequência assim, mantendo o máximo possível próximo daquele momento que eu não dei mais o next. E começou a ficar perceptível que o algoritmo tem essa função dentro dele de perceber isso aí e de manter esse sequenciamento pelo maior tempo possível, né, que você está utilizando. Num outro dia, eu ouvindo música, comecei a dar next novamente e de repente caiu outra vez uma das country musics dessa playlist gigante. Deixei novamente e o que aconteceu? Novamente ele foi tocando aquelas 10 músicas e coisas muito parecidas, que não estão naquelas 10, mas estão próximas ali, e foi fazendo esse sequenciamento. Então eu comecei assim a considerar muito interessante o comportamento do algoritmo do Apple Music. E continuo fazendo os testes, estou utilizando no iTunes no meu computador não é um Apple, eu não utilizo nem computador nem celular da Apple, mas utilizo o iTunes para PC, para Windows no computador, e utilizo também o iTunes, o Apple Music, né? O app do Apple Music no celular Android. Eu gosto muito de utilizar a plataforma Linux nos meus computadores. Normalmente eu estou com Windows e Linux, mas no caso do Apple Music não tem uma solução para o Linux. A solução lá no Linux seria usar via web mesmo, né? Mas eu gosto muito dos recursos que tem no iTunes. Então quando eu estou usando o Windows, eu estou usando com o iTunes. É uma experiência interessante e convido você também, se tiver, né, vontade de fazer essa brincadeira, de experimentar esse recurso, ou quem sabe você já é usuário do Apple Music. Eu ficaria muito agradecido se você comentasse embaixo as suas percepções em relação ao algoritmo, se você percebeu também essa inteligência do algoritmo no Apple Music. Eu confesso que nos outros streams de música, o Deezer e o Spotify, né, os quais eu já usei bastante por bastante tempo, neles eu não percebi essa assertividade, mas talvez de uma maneira um pouco mais branda ela aconteça, mas nesse nível igual o Apple Music eu não percebi. Vou continuar fazendo meus testes e mais para frente nós vamos voltar a fazer uma série de episódios sobre os streams de música e certamente a gente vai voltar a esse assunto do algoritmo e da assertividade. Eu só gostaria de fazer um parênteses aqui em relação à questão dos streams de música, quase histórico. O primeiro stream de música que eu conhecia muito tempo atrás foi o Pandora. Ele é um projeto americano que não funciona no Brasil pela questão de direitos autorais. Ele funcionou uma época no início e depois disso ele desapareceu. É o primeiro streaming de música que eu tive conhecimento. E ele era extremamente assertivo nessa questão da seleção de músicas parecidas com o que você gosta, com as bandas que você curte. Através desse streaming, na época, eu fiquei muito empolgado porque eu descobri muitas, mas muitas músicas e bandas que eu não conhecia e o streaming apresentou nas sequências de músicas que a gente fazia. Esse streaming de música era bem simples, você partia de uma banda e ele ia tocando em frente. Você ia dando like ou dislike em cada música que ele tocava e ele ia se pautando nisso para encontrar novas músicas. E era extremamente assertivo. É uma pena que esse projeto não exista no Brasil. Eu não sei como ele ficou lá nos Estados Unidos, porque a gente não tem acesso aqui no Brasil. Talvez lá nos Estados Unidos ele continue. Acredito que ainda exista.
mas eu não sei como ele está hoje. Foi um dos primeiros streamings de música que eu tive conhecimento que apareceu. Ele deve estar com certeza entre os pioneiros. Até vou pesquisar esse assunto mais para frente, né? Quando a gente voltar a falar dos streams de música, a gente poder contar um pouco a história do Projeto Pandora. Ok, pessoal? Obrigado por ter assistido mais um episódio do nosso canal e agradecemos aí se você puder dar o like, se você puder compartilhar o nosso vídeo, curtir e colocar aí os seus comentários para a gente saber o que você está pensando em relação aos conteúdos que temos trazido para vocês, ok? Um abraço e até o próximo episódio. Tchau!